pô, os moleques andando de skate, o outro ali cuidando da lojinha. Pô, a minha prima, ela tinha um baile funk na Baixada Santista. É isso que o Silvio tava falando pra mim. Como passar isso no programa? É isso que o Silvio tava falando pra mim. E aí foi quando eu iniciei falando: bom dia, gente, tá começando o Bom Dia e Companhia, pega o seu telefone e disca aí, é 40028922, é o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, chegamos a 10 mil inscritos, pessoal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! Assim, eu comecei a aprender a improvisar, né? Porque eu atendia ligações das crianças e as crianças, tipo, falavam umas coisas nada a ver, tá ligado? Tipo, 7 horas da manhã, eu conversando com a criança, eu perguntava: qual o seu nome? A criança: 8. Eu falei: não, já queria jogar, já. Não, já queria. Não, tô perguntando o seu nome, é 8. Aí eu falei: Rosa. meu. Aí eu falava assim: abaixa o volume da sua TV, me escuta pelo telefone, 8. E, meu, eu já tava numa fase assim que eu falava: ah, meu, pelo amor de Deus, atende a outra aí, a Priscila. Já tava Então, eu tava já, meu, sem paciência alguma. Mas eu acho que essa espontaneidade que as coisas foram acontecendo. Só que eu lembro que no comecinho ali do ao vivo, a gente tava indo muito bem. A gente tava fazendo as coisas muito bem e tal. E tava virando bem de audiência? Tava virando, Vilela, mas você vai me entender. Não adianta nada a gente improvisar vestindo um personagem, sabe? E o Silvio conduziu muito bem a direção daquele programa, porque ele começou a identificar isso. Ele começou a ver duas crianças falando como adulto e tendo comportamento de adulto, porque eu só replicava aquilo que eu já tinha visto na televisão. Entendi. Entende? E aí o Silvio chamou a gente no camarim e falou assim: decorar vocês aprenderam. Pô, vai, agora vocês vão decorar. Ele não falou assim, cara. Eu queria conhecer o Silvio. Você falou com o Silvio. Ale. Aí ele falou assim: vocês decoraram, vocês estão improvisando, mas tá faltando algo pra assim, ser perfeito, que é a verdade de vocês. Hoje eu paro e penso assim, Vilela, imagina você com 15, 16 anos de idade, o Silvio Santos te chama no camarim e ele fala assim: mas cadê a sua verdade? Eu quero a sua verdade. Cara, que pressão, aí, velho. E assim, a reunião com ele é aquela que só ele fala, tá ligado? Tipo assim... Você morrendo de medo de falar qualquer coisa. Você vai falar assim: não, Silvio, não, tá bom, pode fechar a porta e vai. E assim... A porta fechou e eu falando: o que é essa verdade? Minha verdade, mano, como assim? Não faz sentido algum. Eu achava que, tipo, eu tava fazendo bem. Mas a minha verdade, qual que é a minha verdade? Mila, já falou. O que é essa verdade aí? Me ajuda aí. E aí eu lembro que eu entrei no carro e eu descendo a serra, eu falei: a minha verdade. E até então, eu tava ali no início. Eu ainda continuava morando na Baixada Santista. Eu continuava morando na periferia. E aí eu lembro que eu cheguei ali na Baixada, eu desci na rua e a minha rua era uma biqueira, na CRT, Comando da Rua do Tráfico. Aí, nossa. eu lembro muito bem disso. E ali a gente andava de skate, tava bem na época. Mas a biqueira, não a biquinha. Não, mas é nada. Aí eu já tava na biquinha, agora que eu lembrei. Aí já tava na biquinha. Que tem um lugar lá em São Vicente. Aí, o Vilela, aí, Vilela. A biquinha, não a biqueira. A biquinha. Não confundir. Ali eu tava ali. Ali já não era mais periferia, é verdade. Mas era já... Na verdade, São Vicente é uma junção ali, né? Até a praia mesmo, ela já puxa a periferia. Tem a Ponte Pêncil lá, ela faz aquela curva e tal. Mas é tudo misturado ali. Tudo misturado. Tipo assim, você vai numa balada, tá desde o traficante até o grande empresário, tá no mesmo lugar. Entendi. Né? Você vai num restaurante, também tá tudo ali no mesmo lugar. E aí eu lembro que na hora que eu desci assim do carro, tava bem a fase que os moleques tava com o celular com funk alto, sabe? Sei. Todo mundo reclamava: esses moleque no busão com funk alto no celular e tal.
E aí quando eu saí daquele carro, eu falei assim, essa é a minha verdade. Essa, a minha verdade não é a verdade que eu vivo ali no SBT. Eu quero a minha vida ainda não é a vida do Celso Portiolli, a vida do Ratinho, a vida dessas pessoas. Não. A minha verdade é aqui na Baixada Santista. Ainda é isso, né? E ali eu comecei a ver assim, pô, os moleques andando de skate, o outro ali cuidando da lojinha, o outro com funk, o outro... Eu falei, encontrei, mano. É isso que o Silvio tava falando pra mim. Passar isso no programa. É isso que o Silvio tava falando pra mim. Aí no dia seguinte, eu cheguei falando, essa é a minha verdade, é a minha verdade. E nesse tempo, a minha prima, ela tinha um baile funk na Baixada Santista. Então eu fui criado ali, junto com os moleques, eu já ouvia e tal. Aí iniciou o programa, a gente tinha que falar o número do programa. E aí foi quando eu iniciei falando, bom dia, gente, tá começando o Bom Dia e Companhia, pega o seu telefone e disca aí, é 400289222, é o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. Vilela, depois que eu falei esse funk, o bagulho começou. Pum, pum, sério? Pum, pum, pum. Pessoal... E eu saía na rua, a molecada inteira cantando o funk do Yudi e tal. Aí eu entendi, Vilela, que, assim, essa não era só a minha verdade, sabe? Não era só a minha verdade. Com uma galera era toda verdade, que não se via na televisão. Era a verdade de milhões e milhões de brasileiros que não tinham condições de pagar uma televisão a cabo, uma TV a cabo, e que a única companhia desse menino, dessa menina, que tinha dentro de casa, enquanto a mãe tava indo trabalhar na sua empresa ou trabalhar de diarista dentro de casa, a única companhia que essa criança tinha era eu. Entende? Aí, de repente, eu entro ao vivo, cantando funk que ela escuta o vizinho dela tocando todos os dias, com uma linguagem que é a mesma que ela escuta no dia a dia dela. E pronto, conectou. Não era só a minha verdade. Aí foi quando eu falei assim, nossa, eu entendi o que o Silvio Santos estava querendo me passar. Eu precisava encontrar realmente a minha verdade. Decorar, aprendi a decorar. Improvisar, aprendi a improvisar. Mas faltava a verdade para realmente se tornar algo concreto, sabe? Duradouro. E até então ficamos 10 anos, todos os dias, apresentando nesse formato, né? Mas pra mim foi uma grande... Mas o feedback do Silvio foi como? Foi muito... Ele gostou. É? Ele gostou. É isso Foi. Continua. A única coisa foi que, conforme o tempo foi passando, eu tava até falando pros meninos, o seu estúdio, muito legal, meu, é incrível. E o Bom Dia e Companhia era mais ou menos desse tamanho aqui, ó, do estúdio. Ah, é? Sim, era pequeno. Sério? E agora, imagina, eu fiquei 10 anos... É bem maior. 10 anos, Vilela, apresentando o programa nesse estúdio. A gente fazia das 7 horas da manhã e até 3 horas da tarde, e depois a gente gravava merchan até as 6. Só que era de segunda a segunda. Então, era uma rotina muito... E aí, pesado. O que aconteceu foi... O rendimento foi caindo. Mas do quê? De carisma. Você já não tem mais o mesmo pique. Eu não tinha mais a paciência. Eu não queria mais fazer aquilo. Porque era todo dia a mesma coisa. Todo dia falando do PlayStation. Aí, se não falava do PlayStation, tinha que falar do jogo da vida. Aí, se não falar do jogo da vida, de falar do patinete. Durante 10 anos fazendo a mesma coisa, eu não tinha mais o que falar do PlayStation, mano. Eu não tinha mais o que fazer. E ali eu comecei a entrar numa rotina, falar assim, ó, tipo, eu sou insignificante, tá ligado? Ligou no piloto automático uma hora. Não dava mais, não dava. E aí eu recebi a cobrança, porque 7 horas da manhã, não importa se você tá triste ou você tá cansado, seu sorriso tem que estar intacto, entende? Isso começou a criar grandes conflitos dentro de mim, coisas que as pessoas não entendem isso, né? Porque a gente tá aqui, pra mim é algo novo, mas pra você é o seu trabalho. E pras pessoas que estão em casa é entretenimento, né? As pessoas não conseguem enxergar que atrás de um personagem, atrás desse apresentador, tem um ser humano. Tem dúvida, tem luta, tem tudo lá. Exato. A única diferença do artista quantas vezes, eu faço até a pergunta para as pessoas que estão assistindo, quantas vezes você entra numa empresa, na sua empresa, de cara fechada, o seu chefe vai e pergunta, por que você tá com essa cara? Mas você só recebe cobrança do seu chefe, do diretor da empresa. E agora, nós, como artistas, a gente entra num programa de televisão, se você tá de saco cheio, com a cara fechada, tá o Brasil inteiro vendo. A cobrança vem em dobro,
Lógico que a parte financeira vem em dobro também, mas a responsabilidade no dia a dia pesa muito mais do que a grana, né?